Com a palavra o deputado Arthur Oliveira Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, há quase 24 horas consecutivas, esta casa debate o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ontem, aqui, quando iniciamos essa sessão, assisti com muita atenção a fala do advogado-geral da União, que, diga-se de passagem, deixa de cumprir os seus afazeres institucionais, que é defender os interesses da República, para vir aqui defender uma presidente que não merece, definitivamente não merece a defesa paga pelo povo brasileiro. Mas na sua defesa, o ministro José Eduardo Cardoso faz uma linha que é extremamente temerária para a própria presidente. Diz o ministro que a presidente não teve dolo ao cometer os crimes de responsabilidade que ela cometeu. O advogado, em hora nenhuma, nega que tenham existido os crimes. O que ele nega é que tenha existido o dolo, que de fato é um dos 3 elementos do tripé criminal. Mas ora, senhor presidente, o que é o dolo? O dolo é a vontade deliberada de cometer um ilícito para atingir um determinado propósito. E o que foi que a Dilma fez? Em primeiro lugar, ela editou decretos que aumentavam a sua capacidade de mudar o orçamento da União e o fez sem autorização desta casa. Isso caracteriza crime de responsabilidade. Porque o artigo 85 da Constituição da República diz com clareza o que são crimes de responsabilidade. Diz o artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos da Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, e esse já é um fato que a Presidente infringe, a segurança interna do país, o exercício dos direitos políticos, a probidade da administração, e é outra vez ela incide nesse inciso, a lei orçamentária, que obviamente a Presidente maculou com esse seu ato, o cumprimento das leis e decisões judiciais. E lá no artigo 167, a Constituição complementa, dizendo que a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, também é vedado. Ora, se a Presidente, sabendo desse comando constitucional, tomou para si o risco de, cometendo o ilícito, ultrapassar os direitos dessa casa e fazer os decretos sem autorização legislativa, é óbvio que ela cometeu crime de responsabilidade. É óbvio que ela teve esse propósito. E se o seu advogado vem aqui traçar uma linha de defesa dizendo que não existe dolo, só nos resta concluir que a Presidente ou é inimputável ou é relativamente capaz. Motivos também que necessariamente a levariam a um afastamento. Mas a Presidente da República não se conformou apenas em fazer isso. Ela fez mais. Ela fez o que chamamos de pedaladas fiscais. E o que é a pedalada fiscal? A pedalada fiscal foi justamente tomar dos bancos oficiais o dinheiro que pertence a esses bancos para, sobretudo, na época, no ano da eleição, fazer a utilização desses recursos para pagar ações sociais que o governo não tinha dinheiro para bancar, mas, ao mesmo tempo, com o dinheiro dos bancos, ela podia dizer para o Brasil: está tudo bem, está tudo ótimo, o Brasil está saudável economicamente, quando o país já estava definitivamente quebrado. E isso foi uma forma de enganar o povo brasileiro, mas também uma maneira de ludibriar o sentimento da nação que pensou que o seu governo conduzia o país em um bom termo, que o propósito econômico estava delineado de uma maneira positiva para todos os brasileiros,
quando na verdade logo depois da eleição ela teve que fazer uma guinada radical, mandando para esta casa dezenas de projetos de lei, através de medidas provisórias, todas elas tirando o direito dos trabalhadores, reduzindo o gasto para pagar a conta da sua maldita eleição. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é óbvio que está configurado o crime de responsabilidade. Eu não fico perplexo com o PT quando vem aqui dizer que esse processo legítimo, previsto constitucionalmente, é ilegítimo, que é um golpe. Eu não fico surpreso porque o PT é capaz de muito mais do que isso. Eu não fico surpreso de ver o PT contrariar a palavra autorizada do Supremo Tribunal Federal. Eu não fico surpreso em ver o PT dizer que o Tribunal de Contas da União, que através dos seus ministros, à unanimidade, em um parecer assinado por dezenas de técnicos que entraram naquele tribunal pela porta democrática do concurso público e que também disseram sim que houve a pedalada fiscal, que houve sim a emissão de decretos sem autorização legislativa e que, portanto, configura o crime de responsabilidade. Eu não fico surpreso em ver o PT confrontar isso, porque a prática do PT é essa mesmo. Nós vimos o senhor José Eduardo Cardoso bater as portas da OAB e pedir que a OAB se manifestasse contra o impeachment. E o que foi que a OAB disse? A OAB, através de 26 das 27 sucursais estaduais, disseram que havia sim motivo para entrar com impeachment. E aí também, na mesma hora, a OAB também passou a ser golpista. Então é a OAB, é o TCU, é o Supremo Tribunal Federal, que todos eles acusam de golpe. Ora, senhor presidente, senhores deputados, sabemos que o processo ele tem uma sólida base jurídica, mas a própria Constituição diz, todos os grandes constitucionalistas também compreendem dessa forma, o impeachment é também um ato de natureza política, é jurídico e é político. E político nós temos que reconhecer. A presidente da República, ela quebrou esse país através de uma política deliberadamente equivocada, voltada o tempo inteiro para a sua própria reeleição, sem pensar nos brasileiros. A presidente levou o país à mais absoluta falência. E hoje nós estamos diante de um quadro de tentar recuperar esse país a partir de segunda-feira. E o faremos sim, com a convicção de que esse país não merece o PT, esse país não merece essa quadrilha que assumiu o poder para desmoralizar o nosso país. Nós vamos fazer sim o bom enfrentamento. Vejam, senhores, poderia esse orador, como todos os outros que defendem o impeachment, assomar-se a essa tribuna para falar das dezenas de crimes cometidos nesse processo da Lava Jato, em que a presidente Dilma é sim uma das principais envolvidas. Dizer que Dilma é honesta é a maior aberração que se pode dizer. Ela não é honesta, ela não é uma pessoa digna de presidir o Brasil, porque se fosse, não estaria sendo a cada dia delatada pelos crimes que cometeu, e crimes sim de corrupção. A presidente é acusada de crimes de corrupção e vai responder por isso, depois de desapeada da presidência, ela vai responder por isso perante a justiça brasileira. Meus amigos, amanhã será o grande dia, o dia que esta casa vai atender ao apelo do Brasil e vai dizer sim ao impeachment, não com 342, mas com a larga margem de votos. Não vamos, entretanto, olhar para o passado, vamos olhar para o futuro. O Brasil é um país grandioso. A esperança, esse PT não conseguirá destruir. E eu quero encerrar a minha fala lembrando daquele grande poeta paraibano, que foi Augusto dos Anjos, que falando sobre os sonhos e a esperança, ele diz: a esperança não murcha, a esperança não se cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da descrença, voltam os sonhos nas asas da esperança. Retornaremos os sonhos
em nome do voto sim ao impeachment, a esperança do Brasil, a vitória dos brasileiros. Viva o impeachment, fora Dilma! Com a palavra.